Em nossa jornada de leitura da Bíblia, chegamos ao Salmo 119. Ficaremos nesse salmo aqui em nossa trajetória durante 2 semanas ou mais, porque eu tenho um convite a lhe fazer daqui a pouquinho. Esse salmo, você sabe, é o mais longo de toda a Bíblia, 176 versículos, o que também o coloca como o capítulo mais longo de toda a palavra de Deus. No entanto, para lê-lo na íntegra, você não precisa de que mais do que 20 minutos. Mas reconheço que o tamanho desse salmo assusta muita gente. Penso que muitas pessoas dão uma folhadinha no salmo, pulam vários versículos e perdem grandes coisas. Há uma outra dificuldade, sabe qual é? O salmo parece repetido e, de fato, é uma espécie de variação sobre o mesmo tema, e o tema é a palavra de Deus. Este salmo tem algumas características muito típicas que vale a pena você sempre ter em mente. Dependendo da sua Bíblia, vai ficar claro que ele contém 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto hebraico. Nisto, ele segue o modelo do livro de Lamentações, com a diferença que Lamentações é mais breve. O objetivo de apresentar esse salmo através do alfabeto hebraico tem um objetivo. O objetivo é mnemônico, isto é, ajudar a gente a memorizá-lo. E eu vou dizer que houve muitas pessoas, algumas das quais os nomes você já ouviu mencionar, que decoraram, memorizaram esses versículos. Eu vou citar alguns. O grande filósofo Blaise Pascal, o grande escritor britânico John Ruskin, o pregador Henry Martyn, que foi pioneiro no trabalho missionário no século XIX, David Livingstone, o grande pioneiro do evangelho na África. E quero mencionar um outro. William Wilberforce era um político britânico que, entre a sua casa e o seu escritório, todos os dias, ele recitava, obviamente de cor, o Salmo 119. Uma outra curiosidade importante é que João Calvino, o grande reformador do século XVI, pregou 22 sermões sobre este salmo, um para cada estrofe. Lembre-se que cada estrofe tem 8 versículos. E esse 8 não está aqui por acaso. É que na reflexão hebraica, no pensamento dos antigos judeus, 8 é o número que simboliza a abundância. Assim, quem lê este salmo tem abundância de vida. Outro aspecto que eu quero aqui mencionar nessa estrutura dos salmos é que sempre o 8º versículo faz uma transição para a próxima estrofe. Uma curiosidade para você observar aí. Outra coisa, todos os versos do Salmo 119 trazem a palavra Deus, exceto os versos 84, 90, 121, 122 e 132. Em todos os outros versos, a palavra Deus está presente neste salmo. Qual é, então, o propósito deste salmo? Isto tem que ficar bem claro para nós. É exaltar a lei de Deus. Por essa razão, até, acham alguns que esse salmo foi escrito no período babilônico, quando as pessoas tinham a falta da lei que estava no templo, a lei escrita, a falta do culto, do sacrifício no tabernáculo, portanto, o templo, essa dificuldade.
possivelmente levou o autor, ou mais de um autor, a fazer uma coletânea de salmos, todos em torno da Torá, ou da lei de Deus. Mas aí é preciso que você entenda também o seguinte: é muito comum as pessoas ficarem buscando entender qual a diferença entre preceito, mandamento, estatuto. Na verdade, são palavras sinônimas para a mesma coisa, palavra de Deus, ou lei de Deus, ou mandamento de Deus. Claro que para usar isto, o autor também se serve de 8 palavras. É uma construção. Eu fico imaginando, por exemplo, você num grande museu. Eu conheço alguns grandes museus. Vou mencionar um museu que é de exposição transitória, mas impressionante pelas peças que tem, que é o Museu Nacional de Israel, em Jerusalém. Mas dos que eu conheço até o de Berlim, que são até vários espaços, é o Museu do Cairo, o antigo Museu do Cairo. E dizem que o novo, que está em processo de abertura, é ainda mais deslumbrante. Mas o Museu do Cairo é extraordinário. Você fica ali horas. Então você pode fazer o seguinte, no museu. Você faz a visita em alguns minutos, tem uma visão geral da coisa, ou você vai parte por parte. Eu lhe convido a ir parte por parte no Salmo 119, mas lhe recomendo dar uma olhada geral. E aí você vai observar, então, que há 8 palavras para se referir a esse desejo, esse mandamento, esse ensino da parte de Deus. A primeira é lei, em hebraico, Torá. Lei aparece 25 vezes no Salmo 119. A segunda palavra é palavra, no hebraico, dabar, que aparece 24 vezes e se refere, então, àquilo que Deus revelou, aquilo que vem da sua boca. A terceira palavra é juízo ou juízos, mispatim, no hebraico, palavra que é empregada 23 vezes, tem a ver com julgamento, determinação, ordem, discernimento, porque essas palavras são perfeitas. A quarta palavra é testemunho, ou testemunhos, edut, edot, no hebraico, expressão que é usada 23 vezes. E tem a ver com obediência a esses testemunhos, a isto que Deus nos pede para lealmente seguir. Tem a ver muito com a ideia do pacto, da aliança, do concerto. A próxima palavra é mandamento ou mandamentos, mishvah ou mishvot, que é usada essa palavra 22 vezes e destaca a autoridade daquilo que foi dito. Mas ainda temos a palavra estatuto ou estatutos, ruquim, que surge 21 vezes no Salmo 119, a ideia de algo que é inscrito, que é gravado no nosso coração. Em seguida vem a palavra preceito ou preceitos, picudim, que surge 21 vezes no livro dos Salmos, particularmente aqui no de número 119. Tem a ver com responsabilidade, com levar a sério as instruções da lei, chamadas aqui então de preceitos, para que nós obedeçamos. E a última palavra é palavras no plural, ou promessa ou promessas. Aqui então não é mais a palavra davar, mas é a palavra imra. Aparece 19 vezes no Salmo. Mesmo significado de dabar, com a diferença que uma está mais ligada àquilo que Deus disse e outra àquilo que Deus prometeu, que no fundo significam a mesma coisa.
Outra percepção para termos em mente bem claramente é que, exceto os 2 versículos iniciais, que fazem uma introdução geral ao Salmo 119, todo ele é uma oração, é uma prece dirigida a Deus. Assim, ele começa se referindo a Deus como seu, no sentido de que não é uma oração, mas depois ele prossegue sempre no teu, tua, teus, tuas, indicando que é uma oração. Por esta razão, então, eu quero lhe fazer um convite. Quantas estrofes tem o Salmo 119? Você já sabe. 22. Então, eu quero lhe convidar a orar juntamente comigo durante 22 dias consecutivos, começando por segunda-feira e avançando durante 22 dias, orando comigo esse salmo. O que eu vou fazer? Eu vou, pela manhã, durante 22 dias consecutivos, ler a estrofe, comentar cada uma delas muito brevemente e orar juntamente com você. Eu vou postar o conteúdo, o vídeo, no Instagram e no YouTube. Não vou mandar por WhatsApp, não vou lhe avisar, nem por e-mail. Você precisará, então, estar inscrito no meu Instagram ou no meu YouTube. E toda manhã, e na hora que você puder, não tem que ser pela manhã, talvez à noite, mas eu recomendo que seja sempre no mesmo horário próximo. Vamos estar juntos aí, orando juntamente com o salmista, orando com o Salmo 119. Estou certo que vai ser enriquecedor para mim e, com certeza, também para você. Eu sou Israel Belo de Azevedo, então lhe trouxe essa introdução ao Salmo 119 e também esse convite à oração. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Hallelujah.